Você acha a Annabelle aterrorizante, é porque nunca ouviu falar do boneco Robert. O Robert tem mais de 100 anos e hoje em dia ele ainda existe, ao que tudo indica ele foi a inspiração para o filme do Chuck. A história contada é que em 1906, a empregada de uma família rica deu esse boneco como presente de despedida para o filho deles antes dela ir embora. O Robert tem o tamanho de uma criança de 4, 5 anos e fica vestido com essa roupinha de marinheiro. Também é dito que a família não gostava muito, não tratava bem os empregados da casa, porque essa empregada em específico foi pega fazendo uma espécie de magia negra antes de entregar esse boneco pro filho deles. Detalhe, o nome do filho deles era Robert Eugene. Depois que ela deu esse boneco pro menino, ele ficou fissurado, obcecado. Ele passava 24/7 de tempo com esse boneco. Ele fazia tudo, ele ia dormir com o boneco, ele ia comer com o boneco, ele conversava com o boneco constantemente, era uma obsessão. A obsessão era tão grande que certo dia ele chegou pros pais dele e disse que não queria mais ser chamado de Robert, queria que chamassem ele de Eugene, porque agora Robert era o nome do boneco. De acordo com que o tempo se passou, coisas muito estranhas começaram a acontecer na casa do casal. Objetos começavam a aparecer quebrados, inclusive os brinquedos do Eugene e várias outras coisas. E também o comportamento do Eugene mudou muito, porque ele começou a ficar muito tímido, muito quieto, como se tivesse medo de falar ou fazer certas coisas. Teve uma época que os pais deles entraram no quarto dele e ele estava sentado de costas, olhando para a parede, enquanto o boneco estava sentado na cama. Os pais deles perguntaram por que ele estava assim, e ele falou que foi o Robert que mandou ele fazer aquilo, porque ele estava de castigo. Inclusive, os pais dele ouviam muito uma voz muito esquisita vindo do quarto dele, uma voz mais grossa, mas eles acreditavam que era o Eugene mudando de voz, mesmo que alguns familiares, quando iam visitar eles, falavam que era impossível ser a voz da criança de 5 anos daquele jeito. Só que os pais dele resolveram enfiar na cabeça que era só coisa de criança. Com o passar do tempo, a tia do Eugene resolveu ir visitar ele e dizer que ia levar o boneco com ela, porque ele já estava crescendo e não tinha mais idade de ficar brincando de boneco. Então ela levou e sabe o que aconteceu? Misteriosamente, dias depois, ela teve um derrame e morreu em casa. Então o boneco voltou pro Eugene. Certo dia, o Eugene se casou e na casa dele, pra vocês terem ideia, ele fez um quarto completo imobiliado pro boneco, que era bizarro, porque o pessoal passava e disse que viu o boneco na janela, às vezes ele tava em uma janela, às vezes ele tava em outra, era uma coisa totalmente perturbadora. Ele ficou com esse boneco por 76 anos antes de morrer junto com a esposa. Depois disso, a propriedade foi vendida e essa história do boneco ser assombrado ficou muito famosa. Um repórter foi chamado para entrevistar a nova dona da casa e ele disse que era bizarro porque ele falava coisas negativas sobre o boneco e era como se ele mudasse de expressão. Tempos depois, a casa foi vendida de novo e esse boneco foi encaminhado para um museu na Flórida. Ela chegou lá falando que ele era assombrado e fica com ele aí para vocês, resolvam. Inclusive, dizem que se você encarar muito tempo o boneco Robert, você consegue sentir uma perturbação neurológica. Tem fotos dele que foram tiradas com esse propósito, de você ver e tentar sentir alguma coisa. Que eu vou mostrar pra vocês lá no meu Instagram pra todo mundo que me pedir. Me sigam lá que toda semana tem caso. Uai, seu app de vídeos curtos.